Quero falar com vocês sobre esse livro bonito. Na verdade, um livro lindo do Papa Francisco que se chama Eu Creio, Nós Cremos. Aí alguém pode me dizer assim, mas padre, mais um livro sobre o creio, sobre a fé, já não tem o catecismo, já não tem tanta coisa. Mas minha gente, a nossa fé, a fé da igreja, ela é tão profunda, tão rica, que nós encontramos mil e uma maneiras de falar das mesmas verdades da fé que a igreja professa há tanto tempo. E esse livro aqui tem uma característica especial. Ele é uma conversa, um bate-papo do Papa Francisco com o Marco Pozza. Eu acho muito importante falar desse jovem padre, poderíamos dizer assim, o padre Marco Pozza, porque ele faz um trabalho bonito, desafiante, que eu pelo menos admiro muito, que é o trabalho da pastoral carcerária. O padre Marco Pozza, lá na Itália, na cidade de Pádua, a cidade lá onde Santo Antônio pregou tanto e viveu, ele acompanha, ele é capelão da cadeia, do cárcere, nessa cidade. E nesse livro, inclusive, na segunda parte, ele coloca alguns testemunhos muito bonitos e tocantes da vida da prisão. Porque em relação à prisão, nós sempre pensamos assim, aquelas pessoas que estão lá são umas desgraçadas, né? Gente que fez o mal, é gente que cometeu crime, e às vezes a gente até, diante das barbaridades que essas pessoas cometeram, a gente tem aqueles desejos de vingança. Mas o Papa Francisco tem insistido, na verdade é Jesus que insiste, né? O nosso Deus é o Deus da misericórdia, o Deus que nos dá uma segunda chance. Então esse livro aqui, ele em si só, ele mostra como a nossa fé, a fé cristã, a fé em Jesus Cristo leva à misericórdia. Nesse diálogo tão bonito a respeito da fé entre o Marco Pozza e o Papa Francisco. Pois bem, como não poderia deixar de ser, o livro ele trata das verdades da nossa fé e segue um pouco o esquema do creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, etc. Creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição, as verdades da nossa fé. O livro trata disso. O Papa conversa sobre isso nesse livro, mas procurando aplicar essas verdades da fé ao tempo de hoje, ao nosso cotidiano. Por exemplo, quando fala da fé em Deus, como é que nós podemos compreender a fé em Deus nos tempos atuais? Tantas expressões de fé, tantos ataques também à religião, ou às vezes as pessoas da religião, às vezes dão maus exemplos. Como é que fica a fé em Deus diante de tudo isso? E tem uma pergunta que o padre Marco faz ao Papa, que diz assim, Santo Padre, será que é o fim da fé? Ele diz, olha, a igreja, ela começou sendo perseguida. E aí nós voltamos, né, nos inícios da fé e lembramos os primeiros mártires. Eles sofreram tantos ataques, mas mesmo assim perseveraram na fé. Então, diante dos ataques que a fé em Jesus Cristo sofre, diante dos ataques que a igreja sofre em nossos tempos, nós não devemos desanimar. E nesse sentido, esse livro é um sinal de esperança. E tem um capítulo do livro, naturalmente, que fala sobre Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. E o título eu vou até olhar aqui para falar direitinho para vocês, é A Centralidade de Jesus Cristo. Ou seja, para a gente ser cristão, a gente tem que acreditar em Jesus Cristo. Mas não é simplesmente ter uma ideia sobre Jesus Cristo, é olhar para Jesus, olhar o modo como Jesus agiu. E nesse sentido, esse capítulo aqui, o Papa Francisco toma aquela imagem bonita, eu considero linda e marcante, de Jesus na cruz entre os dois ladrões, os dois malfeitores. E o Papa diz assim, a promessa de Jesus ao bom ladrão nos dá uma grande esperança. Ela nos diz que a graça de Deus é sempre mais abundante que a oração de quem a pediu. Olha que interessante. A graça de Deus é maior do que a nossa oração.
Porque às vezes nós rezamos e, meu Deus, parece que eu rezo pouco, parece que eu não estou rezando do jeito que eu deveria rezar e Deus oferece muito mais. O chamado bom ladrão que está ali do lado de Jesus, ele pede apenas que Jesus se lembre dele. Jesus diz mais ainda, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, com essa cena, Jesus mostra, melhor dizendo, o Papa mostra como é grande a misericórdia de Deus para conosco em Jesus Cristo. Jesus é o rosto misericordioso de Deus que aproveita cada segundo, cada momento da nossa vida, cada boa ação, cada intenção boa que nós temos em Jesus Cristo, ela não é perdida. Deus aproveita o máximo de nós. Deus aproveita o máximo de nós. E isso aí, essa imagem, nós podemos com muita tranquilidade fazer um link com o trabalho, uma ligação com o trabalho do padre Marco Pozza no cárcere. E na última parte do livro, ele apresenta alguns testemunhos de como esses prisioneiros, esses encarcerados, esses condenados, nós poderíamos dizer assim, vão pouco a pouco se reconstruindo e ali vão descobrindo outros aspectos de bondade, de gentileza que na vida do crime que eles levavam, eles às vezes não tinham nem condições de perceber. Então, crer em Jesus Cristo é acreditar que nós podemos ser pessoas melhores. Não aconteça o que tem acontecido na nossa vida, se nós fizemos muito mal, se nós causamos dano à nossa vida e à vida das outras pessoas, sempre tem esperança. Jesus Cristo nos resgata. Então, gostaria de indicar para vocês esse livro, Papa Francisco, em diálogo com o padre Marco Pozza, Eu Creio, Nós Cremos, uma reflexão inédita sobre as raízes da nossa fé. Minha gente, vale a pena investir um pouco do nosso tempo para ler esse livro, para perceber como a fé em Jesus Cristo nos fortalece, nos anima. E aí vamos perguntar, onde adquirir esse livro? Naturalmente, vocês podem comprar na Paulus Editora, no site paulus.com.br, mas também nas boas livrarias, nas livrarias católicas, vocês podem encontrar esse livro. Eu Creio, Nós Cremos, do Papa Francisco.